Olá a todos! No Doutor Saúde de hoje, nós vamos falar sobre lúpus eritematoso sistêmico. E o nosso convidado é o reumatologista Dr. Henrique Pereira Sampaio. Tudo bem, Dr. Henrique? Tudo ótimo. Obrigado pela sua participação. Eu espero que seja bastante esclarecedor para a população. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer poder participar do seu programa e ainda mais de poder falar desse tema, o lúpus eritematoso sistêmico, tema esse já bastante difundido na mídia, nos meios de comunicação em geral e por vezes de uma forma não tão bem clara e com ideias por vezes não fundamentada aí nas evidências científicas, podendo levar a alguns conceitos errados da doença. Gosto de citar aqui a respeito da gravidade do lúpus. Quando a gente fala sobre lúpus, todo mundo já teme, já tem uma noção de que é uma doença grave, de alta mortalidade. E sabemos hoje em dia, com os tratamentos atuais, que a mortalidade diminuiu muito. E menos de 5% dos pacientes morrem após 10 anos de doença. Como é o lúpus? Como é essa doença? Então, o lúpus ele é uma doença rara, é uma doença inflamatória, crônica, que a gente diz que ela tem um caráter autoimune, ou seja, alguma coisa levou a uma desregulação da nossa imunidade, e o que seria a imunidade? Aquele sistema nosso responsável pela defesa do nosso organismo, responsável por combater agentes agressores, como por exemplo os vírus e bactérias. E uma das substâncias mais importantes que a gente produz para nos proteger são os anticorpos. Essas substâncias atacam diretamente esses agentes agressores. No lúpus, após essa desregulação, essa verdadeira bagunça no nosso sistema imune, ocorre uma produção de anticorpos que ao invés de nos proteger, nos atacam. Então, ao invés de combater os agressores, acabam atacando os nossos órgãos do corpo. O próprio organismo ataca ele mesmo. O próprio organismo ataca ele mesmo. Daí vem o conceito de doença autoimune, levando às diversas manifestações clínicas dessa doença, que é uma doença multissistêmica. Certo. E quais seriam essas manifestações? Como o pessoal poderia saber, a população, que eles têm lúpus? Bom, acredito que seja importante a gente citar também que o lúpus ele pode afetar indivíduos de qualquer idade, tanto homens quanto mulheres, e de qualquer etnia. Mas é bem mais frequente em mulheres, principalmente na idade entre 20, 40 e 45 anos. E um pouco mais frequentes em negros e também mestiços. Normalmente, inicia-se com sintomas inespecíficos, como mal-estar, indisposição, fraqueza, febre, emagrecimento, queda de cabelo, dores articulares, muitas vezes inchaços nas articulações e lesões de pele. E a lesão de pele mais característica, que é um chamado aí para o lúpus, é o rash malar ou eritema malar, como vocês conseguem visualizar aqui nessa foto. Ele é bastante característico dessa doença, está bastante presente também. A gente diz que esse rash tem formato de asa de borboleta, que realmente lembra uma asa de borboleta aberta. Temos outras manifestações de acometimento cutâneo também. Um muito comum é a fotossensibilidade, que seria o quê? A vermelhidão no corpo após uma exposição ao sol. Além disso, acompanhado de sintomas constitucionais. Não é só apenas a pele ficar vermelha após a exposição, que isso acontece com as pessoas de pele mais clara, mas sim mal-estar, tralgia, que seria dor nas juntas, até febre, como nós podemos ver aqui nessa segunda imagem. Além disso, como eu disse que é uma doença multissistêmica, pode levar a inflamações de todo o corpo de qualquer órgão. Pode inflamar a membrana que fica no envolto do pulmão e do coração, podendo levar também a inflamação dos rins e inflamação do sistema nervoso central, com diversas manifestações clínicas,
que a gente pode também observar nos pacientes com lúpus são alterações no sangue, levando, por exemplo, a quadros de anemia. Pelo jeito, assim, é uma doença que tem as mais variadas formas, né? De se apresentar. Isso às vezes pode até confundir o pessoal. Com certeza. Dificultar o diagnóstico, né? Com certeza. O lúpus, ele não tem uma forma específica, né? Como ele pode potencialmente afetar qualquer órgão e sistema, ele tem essas manifestações diversas. Então, o diagnóstico muitas vezes é difícil de ser realizado. A gente brinca que a gente tem que montar um quebra-cabeça, né? Peça por peça, e juntas a gente consegue chegar no diagnóstico de lúpus. Doutor Henrique, levando em conta que o lúpus tem múltiplas formas de se apresentar, como que eu faço o diagnóstico dessa doença? Quais são os exames para confirmar que a pessoa tem lúpus? Ótima pergunta, Neymar. Como eu comentei, de acordo com as manifestações clínicas, nós fazemos uma combinação das manifestações associados aí a alterações laboratoriais, de exame de sangue e de exames de urina. O conjunto, então, de sinais e sintomas mais alterações laboratoriais levam ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Com exceção a essa regra, existem alguns casos que nós devemos realizar uma biópsia de um órgão, por exemplo, biópsia renal, mas isso são casos de exceção. Não existe também, eu acho interessante a gente frisar aqui, nenhum exame que dê o diagnóstico de lúpus. Como eu comentei, é um conjunto aí de sinais e sintomas mais alterações laboratoriais. Não existe um exame. Porém, um exame específico para lúpus? Não existe. Porém, tem um exame que já é bem difundido, acredito que a maioria dos nossos telespectadores já conheçam, que seria o FAN, fator antinuclear. Esse exame, ele é muito relacionado com lúpus. E por quê? Porque praticamente 100% dos pacientes portadores de lúpus tem ele positivo. Porém, ele isolado não dá o diagnóstico. Ele tem o seu valor quando associado aos sinais e sintomas característicos do lúpus. Por que eu estou dizendo isso? Porque cerca de 10 a 15% da população, dependendo do estudo, pode apresentar aí o FAN positivo e não tem nenhum tipo de doença. Então tem sim a porcentagem de população saudável com FAN positivo e mais nada. Lúpus eritematoso sistêmico é o tema de hoje. E o nosso convidado é o reumatologista Dr. Henrique Pereira Sampaio. Dr. Henrique, e como é o tratamento dessa doença que tem múltiplas formas? Pois bem, Ademar, o tratamento dessa doença tem que ser individualizado. Não existe nenhum medicamento, nenhuma fórmula mágica que leve ao tratamento, à cura do lúpus. Cada indivíduo é feito de forma diferente de acordo com a sua manifestação clínica, ok? Tem diversas orientações que nós fazemos para todos os pacientes, tá? Como por exemplo, uma dieta saudável, uma dieta rica em cálcio, hábitos de vida saudáveis como atividade física regular, evitar a exposição ao sol, visto que o sol é uma das causas que levam à ativação do lúpus. Então a gente orienta fotoprotetor solar para todos os nossos pacientes, no mínimo acima de 30, 2 vezes por dia. E se não tiver sol, e se eu ficar dentro de casa? São questões que os nossos pacientes frequentemente nos perguntam. Mesmo assim tem que fazer uso, pois até a luz de lâmpada pode ativar o lúpus, pois leva a lesões das células da pele e isso pode induzir aquela resposta imune, aquela desregulação na nossa imunidade. Algumas outras medidas gerais que podemos também orientar nossos pacientes é sempre evitar o tabagismo e o alcoolismo. Sobre o tratamento medicamentoso, varia de acordo com as manifestações clínicas. Para dor articular, normalmente analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides em dose baixa. Quando já tem um acometimento mais importante, de inflamação renal, por exemplo, levando a nefrite, que seria a inflamação do rim, nós temos que utilizar corticoide em doses mais altas e, por vezes, imunossupressores, que são medicamentos que diminuem aquela resposta imune nossa que está desregulada no lúpus.
Diminuir a agressão do próprio organismo. Né? Por isso mesmo, por isso a gente tem que contê-la, a gente usa esses medicamentos chamados de imunossupressores. Tem outra classe de medicamento muito utilizada, praticamente 100% dos pacientes a gente utiliza, que são os antimaláricos, que tem grandes benefícios no paciente com lúpus e a gente acaba indicando para todos os pacientes, exceto alguns casos em particular. E é importante ressaltar também um medicamento que recentemente foi autorizado para o tratamento no lúpus, que até saiu na mídia como a cura para o lúpus. Né? O nome dele é o Belimumab, nome comercial Benlysta. Ele nada mais é que um anticorpo produzido em laboratório que atua em uma das células de defesa que fazem parte dessa desregulação da nossa imunidade, que é o linfócito B, tá? Mas ele não leva à cura. Seria ótimo se a gente tivesse um medicamento que leve à cura, mas ele não leva à cura, ele leva ao controle da doença e tem suas indicações precisas. Não é para todo paciente que tem lúpus indicado o Benlysta. Doutor Henrique, levando em conta que essa doença, como a gente já falou várias vezes, quase que de todo tipo de manifestação, quais são as dicas para a população? Pois bem, Ademar, é importante a gente frisar alguns pontos aqui. Como é uma doença que tem diversas manifestações, normalmente ela começa com esses sintomas inespecíficos mesmo, febre, emagrecimento, dor nas juntas, leva às lesões de pele, como eu demonstrei anteriormente, o rash malar, mas pode levar também a aftas orais de repetição, a fotossensibilidade e nos casos aí mais graves, alterações renais, cardíacas, do sistema nervoso central, entre outras. Então, normalmente é em mulher jovem, né, de 20 a 40 anos, com manifestações clínicas diversas. Nesse caso, é sempre interessante estar procurando um reumatologista. Se não for possível, um clínico geral, que vai realizar aí a primeira avaliação, vai solicitar os exames mais importantes de sangue e urina, depois vai estar encaminhando para o especialista. Outra coisa importante para a gente comentar aqui é que apesar do lúpus não ter cura, ele tem controle sim. E nós objetivamos isso, dar qualidade, proporcionar qualidade para os nossos pacientes, para que eles tenham uma vida semelhante a uma pessoa que não tem lúpus. E isso é possível. Nós precisamos, por parte dos médicos, esclarecer ao paciente e ao familiar sempre sobre a sua doença, orientá-lo quanto aos sinais e sintomas e os sintomas de gravidade e realizarmos aí um tratamento efetivo. E por parte do paciente deve-se ter uma aderência ao tratamento com consultas regulares e tomada correta dos medicamentos. É isso. Henrique, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo encontro.